Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Sim, queridos seguidores, nesse tutorial eu vou mostrar uma técnica fantástica para analisar circuitos complexos, mas que também pode ser usada para analisar circuitos simples. Eu vou mostrar de uma forma bem prática, analisando o circuito do amplificador com par Ciclai com ganho de tensão. Vamos lá? O amplificador com par Ciclai é mostrado na figura. Esse é um circuito muito prático. O ganho assim é dado pela razão entre a resistência de saída R2 e a resistência Rx. Como a resistência R2 é 100 vezes maior do que Rx, então esse circuito tem um ganho de tensão igual a 100. Ao pé da letra, o ganho de tensão é igual a 101. Mas eu não estou interessado na análise em AC, mas sim na análise em corrente contínua, na polarização do circuito. Eu vou querer determinar as correntes e tensões em todos os componentes. A pergunta que todo técnico se faz diante dessa situação é como começar, o que fazer? Pois é isso que eu vou mostrar agora. A técnica da análise do professor Bairros é chamada de técnica do parcelamento. Você deverá parcelar a análise complexa em pequenas parcelas de análises mais simples. Muito simples, não é mesmo? Então, a ideia é parcelar a análise complexa em parcelas bem pequenininhas que cabem dentro do seu conhecimento. Mas eu não estou interessado na análise AC. Eu estou interessado na análise DC, na polarização do circuito. Nessa análise, eu vou determinar as correntes e tensões em todos os componentes desse circuito. Mas por onde começar? É isso que a técnica do professor Bairros responde. E tudo começa desenhando as correntes no circuito. Nesse circuito é muito fácil, só tem uma fonte, então todas as correntes saem do positivo em direção ao negativo. Eu devo colocar junto com a corrente a polaridade das tensões nos componentes. O positivo fica do lado que a corrente está entrando. Se eu souber a tensão em alguns dos componentes, como por exemplo a tensão no engenher, a tensão base emissor, também já coloco. Nesse exemplo, eu vou considerar a tensão base emissor igual a 0,6 volts. Para circuitos de baixa potência, considerar a tensão base emissora igual a 0,6 volts deixa o resultado mais preciso. Aqui eu vou usar uma das características mais importantes do transistor. A corrente de emissor é igual à corrente de coletor. Claro que isso só acontece se o ganho for igual ou maior do que 100. Nesse circuito eu vou considerar o ganho dos transistores igual a 200. Veja no transistor 1. No emissor eu vou escrever a corrente de emissor igual a IC1, corrente de coletor do transistor 1. Vou fazer o mesmo para o transistor 2. Vejam que eu já comecei a parcelar a nossa análise. Agora o procedimento é simples. Eu olho para o circuito e procuro pequenas equações. Por exemplo, as equações das características dos componentes, nesse caso, os transistores. Se eu tiver um operacional, eu vou usar as características do operacional. Aqui eu vou considerar a característica do transistor que diz que a corrente de coletor é igual à corrente de base vezes o beta. Então, para o transistor 2, a corrente de coletor 2 é igual à corrente de base 2 multiplicada pelo beta. Note que eu tenho uma equação e duas perguntas. Aqui tem um detalhe importante desse método. Para que essa análise tenha solução, o número de equações tem que ser igual ou maior do que o número de perguntas, do que o número de incógnitas. Então eu devo procurar mais equações. Então eu vou fazer o mesmo para o transistor 1. A corrente de coletor do transistor 1 é igual à corrente de base 1 multiplicado pelo ganho beta. Pronto, temos duas equações, mas o número de incógnitas também aumentou. O que fazer? Procurar mais equações. Bem, agora eu vou usar a lei dos nós. O nó na resistência 3, esse marcado na figura. Nesse nó eu tenho que a corrente na resistência 3 é igual à soma das correntes que estão entrando. A corrente do coletor do transistor 2 mais a corrente do coletor do transistor 1.
Pronto! Temos mais uma equação e que agora somou só mais uma incógnita. O que fazer? Procurar mais equações. Aqui na resistência 5 também tem outro nó. A corrente de coletor do transistor 1, que está saindo, é igual à soma das correntes da resistência R5 mais a corrente de base do transistor 2. Agora temos mais uma incógnita, a corrente I5. Mas a corrente na resistência 5 é fácil de calcular. Veja que a resistência 5 está em paralelo com a junção base-emissor do transistor 2. Então, a corrente na resistência 5 é igual à tensão de 0,6 volts dividido por 10K. O valor da resistência é R5. A corrente na resistência R5 é igual a 0,06 mA. Equação boa essa da corrente na resistência 5. Somou uma equação e não somou nenhuma incógnita. Agora eu tenho 5 equações e 6 incógnitas. Está faltando só mais uma equação. Vou levantar a equação da malha de entrada. Finalmente chegou a equação da malha, essa marcada no circuito. A equação fica: a tensão da fonte 9 volts menos a corrente I4 na resistência R4 menos a corrente de base I1 e B1 vezes a resistência R1 menos a queda de tensão na junção base-emissor do transistor Q1, 0,6 volts, menos a corrente na resistência 3 vezes a resistência 3. Mais uma equação, mas também surgiu mais uma incógnita, a corrente na resistência 4. Olha ela aqui, ó. Como fazer? Procurar uma equação que inclua a corrente na resistência 4. Às vezes é preciso ter muita atenção. Veja que a corrente que passa pela resistência 4 vem da fonte de tensão, se distribui pelo circuito, anda para cá, anda para lá, e no final acaba somando tudo novamente no nó da resistência 3. Então a corrente na resistência 3 é igual à corrente na resistência 4. E essa era a última equação que precisávamos. Agora o número de equações é igual ao número de incógnitas. Vou numerar as equações. Tenho 7 equações. E também tenho 7 incógnitas. Agora vou resolver as equações de forma a determinar uma das correntes. E parece que determinar a corrente de base 1 é uma das melhores opções, porque uma vez determinada a corrente de base 1, fica fácil determinar todas as outras correntes. Uma das formas mais simples de resolver esse tipo de sistema de equações é usando a substituição. Eu vejo uma variável em uma das equações e substituo na outra, e vou substituindo até que no final eu tenha somente uma equação e uma variável, nesse caso a corrente de base. Parece que para começar, o melhor é substituir a corrente na resistência I4, aqui está ela, na equação 6. Isso é muito fácil. É só escrever I3 no lugar de I4 na equação 6. Veja como fica a equação 6. Ficou bem mais simples. Uma pergunta a menos, a corrente 4. Ainda tem a corrente de base 1 e a corrente, que é a corrente que eu quero calcular. Então ela tem que estar ali mesmo. E a corrente na resistência 3. Precisamos achar uma equação onde está a corrente na resistência 3 para substituir na equação 6. Mas observe que vamos trabalhando uma a umas equações. Esse é o segredo de trabalhar com a matemática. Você deve se concentrar em executar um passo de cada vez, pagar uma parcela de cada vez. Se você tentar dar 2 passos de uma vez só, pode tropicar. Aqui está a equação 6. Vou trabalhar um pouco mais essa equação, um passo de cada vez. Note que a corrente 3 aparece em 2 parcelas. Então, vou somar essas parcelas. Somando as parcelas, ficou a corrente 3, que multiplica a soma das resistências R3 mais R4. Como eu sei os valores de R3 e R4, vou somar os valores. Isso dá 5,7K.
4,7K da resistência 3 mais 1K da resistência 4. Tenho que achar uma equação para substituir no lugar da corrente 3, pois a corrente na resistência 3 aparece na equação 3. A corrente na resistência 3 é igual à soma das correntes do coletor do transistor 1 mais a corrente de coletor do transistor 2. Antes de substituir a corrente na resistência 3 na equação 6, eu vou tentar desenvolver um pouco mais essa equação, de forma que no final eu tenha somente a corrente de base do transistor 1 nessa equação. Então, vou pagar só essa parcela separada. Vou parcelar a parcela. Vou fazer um acordo. Primeiro eu parcelo o máximo que eu posso da corrente na resistência 3, depois eu substituo na equação 6. Eu sei que a corrente de coletor do transistor 2 é igual à corrente de base do transistor 2 multiplicada pelo beta. Faço o mesmo para o transistor 1. A corrente de coletor do transistor 1 é igual à corrente de base do transistor 1 multiplicado pelo ganho beta. Agora é só substituir na equação. Veja como fica a equação da corrente na resistência 3. Agora aparece a corrente de base 1. Isso não é problema, porque eu quero determinar exatamente essa corrente. Mas tem a corrente de base 2. Então eu tenho que achar uma equação para a corrente de base 2. Veja que eu vou desenvolvendo passo a passo. Ao resolver uma equação, eu analise e veja como evoluir simples assim. Se der um passo de cada vez, não vai ter problema. Veja que a equação no nó da resistência 5 resolve o nosso problema. Nessa equação, nós temos a corrente de base 2. Então, vamos isolar essa corrente. Mas antes de isolar, eu vou substituir a corrente na resistência R5. E 5 pelo seu valor conhecido, 0,06 mA. Agora é só isolar a corrente de base do transistor 2. A corrente de base 2 é igual à corrente de coletor do transistor 1 menos 0,06 mA. Agora vamos substituir na equação 3. Os procedimentos se repetem. Veja que agora a corrente 3 é igual à corrente de base 1 multiplicada pelo beta mais a corrente de base 2. Mas agora essa corrente está colocada entre parênteses. Ela foi substituída, mas ela continua sendo multiplicada pelo ganho beta. Vou trabalhar a equação 3. Separei aqui para ficar mais didático. O que fazer agora? Vou eliminar os parênteses, multiplicando o ganho beta em cada uma das parcelas. Esse é um procedimento bastante comum ao resolver esse tipo de equação, deixando a equação sem parênteses. Isso facilita muito. Olhando essa equação, é possível observar que além da corrente de base 1, tem a corrente de coletor do transistor 1. Mas aqui fica fácil. A gente já sabe como escrever a corrente de coletor do transistor em função da corrente de base. A corrente de coletor 1 é igual à corrente de base multiplicada pelo beta. Agora é só substituir na equação ali de cima. Veja como fica a equação substituindo a corrente de coletor 1 na equação 3. Para salientar, eu deixei essa corrente entre parênteses. Agora é só multiplicar os ganhos. E veja que nessa parcela aparece o ganho beta vezes o ganho beta. Beta ao quadrado. E isso todo mundo já sabe. No Parsi-Clay, os ganhos de corrente se multiplicam, exatamente como no par Darlington. Agora que a equação 3 foi bem parceladinha, a gente tem a corrente na resistência 3 escrita em função da corrente de base 1. É só voltar lá no início e substituir na equação 6. Agora vou me concentrar só na equação 6, pois aqui estamos com uma equação só com uma incógnita, a corrente de base 1. Veja que equação fantástica. Quando a gente chega aqui, a gente se pergunta, como chegamos nesse valor? E a resposta é simples. Despacito, parcelando tudo. Agora vou resolver a equação, porque nessa equação só tem a corrente de base 1 como incógnita.
O objetivo é chegar na equação da corrente de base 1. Agora sim, vamos inverter as parcelas dentro dos parênteses. Fica menos a corrente de base 1, que multiplica o ganho beta vezes 5,7K, menos a corrente de base 1, que multiplica o ganho beta ao quadrado vezes 5,7K, mais 0,06 mA vezes o ganho beta vezes 5,7K. Veja que essa última parcela era negativa e passou agora a ser positiva. Agora vou isolar a corrente de base 1, passando todas as parcelas com a corrente de base 1 para o outro lado da igualdade e trocando as operações. A subtração se transforma numa soma, as parcelas com sinal negativa ficam agora com sinal positivo. Agora vou colocar em evidência a corrente de base 1. Vou apartar a corrente de base 1 dos parênteses. Uma verdadeira separação. A corrente de base 1 ficou independente. Agora é só passar os parênteses para o outro lado da equação e pronto. Essa é a equação que determina a corrente de base 1. Uma equação absolutamente fantástica. Se você chegou agora, você pode estar assombrado. Como é possível chegar nessa equação? Simples, parcelando o problema. Agora é muito fácil, não é mesmo? É só substituir os valores. Na verdade, está faltando somente a resistência R1 e o ganho beta. O beta a gente já sabe, é igual a 200, e o beta ao quadrado é 200 vezes 200, isso dá 40.000. Observe o valor da resistência R1 no diagrama. Ela é igual a 10 megohm, mas todas as resistências estão descritas em quiloohm. Então eu tenho que passar o megohm para quiloohm. 10 megohm é igual a 10.000 quiloohm. Essa não é uma operação muito comum, não é mesmo? Agora é só substituir tudo na equação. Calculando dá um valor de 0,00032 mA. Uma corrente muito pequenininha. Agora vai ser possível determinar todas as correntes no circuito, simplesmente distribuindo essa corrente no circuito. O caminho foi longo, mas dando um passo de cada vez, a jornada se tornou fácil. Vamos começar essa distribuição e, claro, se ela é a corrente de base do transistor 1, vamos começar calculando o seu efeito no transistor 1. Claro que fica fácil calcular a corrente no coletor do transistor 1. Essa corrente é igual à corrente de base vezes o beta. Substituindo os valores e calculando fica 0,064 mA. Agora vamos calcular a corrente na base 2. A corrente de coletor do transistor 1 é a soma da corrente da resistência 5, que a gente já sabe o valor, mais a corrente na base 2. Isolando a corrente na base 2, temos a equação da corrente na base 2. Substituindo os valores e calculando dá 0,004 mA. Sabendo a corrente de base, fica fácil calcular a corrente de coletor. A corrente de coletor do transistor 2 é igual à corrente de base do transistor 2 multiplicada pelo ganho beta. Substituindo os valores e calculando dá 0,8 mA. Conhecendo a corrente de coletor do transistor 1 e a corrente de coletor do transistor 2, é só somar e teremos a corrente na resistência 3. Substituindo os valores e calculando dá 0,864 mA. Tendo a corrente na resistência 3, fica fácil calcular a tensão sobre a resistência 3, lei de Ohm simples, 4 volts. Vamos fazer o mesmo para a resistência 2. A gente tem a corrente de coletor do transistor 2, substituindo os valores e calculando dá 3,76 volts. E para completar com chave de ouro, a tensão no coletor do transistor 2. Essa tensão é igual à tensão na resistência 3, V3, mais a tensão na resistência 2, V2. Isso dá 7,76 volts, praticamente 8 volts. E pronto, resolvemos esse circuito complexo, parcelando a perder de vista. Mas um dia a gente chega lá e quita tudo. E é só alegria quando chega esse dia. Claro que eu quis comprovar. Eu simulei o circuito no Proteus. Veja o resultado. A corrente de base 1 ficou praticamente a mesma.
A corrente na resistência R3 também ficou muito próxima. A corrente no emissor do transistor 1 foi a que apresentou a maior diferença. Isso porque, na realidade, a corrente no emissor de um transistor é a soma da corrente de base mais a corrente de coletor, mais a influência da resistência interna do transistor. E na nossa análise, a gente simplificou isso, considerando a corrente de emissor igual à corrente de coletor. A tensão no coletor do transistor 2, a tensão mais importante, ficou praticamente a mesma, 8 volts. Se você fosse fazer a manutenção nesse equipamento, seria essa a primeira tensão a ser medida. E pronto! Você viu nesse tutorial um método para analisar qualquer circuito eletrônico, o método do parcelamento, onde você parcela um circuito complexo em circuitos mais simples, bem pequenos, que cabem direitinho na sua sabedoria. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!